Sabe por que o Sérgio Moro tem moral? Porque ele cumpre a função de juiz. O que dá legitimidade para o Sérgio Moro? O cargo de juiz. O cargo de juiz é um cargo que dá legitimidade. Só que é o seguinte, numa sociedade onde está aparelhada pela política, uma parte da população não gosta do Sérgio Moro. Por quê? Porque ele acha que o Sérgio Moro é de algum partido, certo? Ou que tem envolvimento com alguém. Por isso é que, de repente, alguém questiona o julgamento do Sérgio Moro. Ah, ele é filiado do PMDB, ele é filiado do PSDB, ele é a favor do Aécio Neves. Mas tem que entender que o Aécio Neves, o PSDB e o PT é a mesma coisa. É a mesma coisa. São partidos de esquerda. Né? Então é mais ou menos isso. O cretino do Lula vai defender o bolso dele, apenas dele. Exatamente. Não é questão, o Gelson, que o Lula o partido é corrupto, não. Ele vai defender a bandeira deles. Agora, que nível de escrúpulo? Pode ser um escrúpulo grande ou inescrupuloso, né? De uma forma assim, que tem que defender a bandeira. Por quê? Porque todo o dinheiro está no governo federal. Se o governo federal não tivesse... se o governo federal, pessoal, concentrasse menos dinheiro, ninguém ia querer ser presidente, ninguém ia querer ser governador, porque o poder está lá embaixo. Então, se você está lá embaixo, aonde que iria parar a corrupção? Nas prefeituras. Se a prefeitura tem mais dinheiro, tem mais a prefeitura. Aí você tem que ter uma constituição e um regime capaz de fazer uma fiscalização das prefeituras, os conselhos, etc. Então, na Constituição de 1824, com as minorias e a capacidade dos nossos juristas, nós vamos ter a solução para fiscalizar o dinheiro maior que vai para as prefeituras. Mas não vai tanto dinheiro para as prefeituras assim, e não vai tanto nem para o Estado e nem para o governo federal, porque o imposto vai ser muito menor. Então, quem vai ficar com o dinheiro é as pessoas. As pessoas vão ficar com o dinheiro. Vai sobrar mais dinheiro na mão das pessoas. Não na mão do governo. Entende? Então, tudo que tem a mão do Estado é um problema. Sérgio Moro pode nos fiscalizar? Ele pode. Ele pode fiscalizar até um certo ponto. Sabe por que até um certo ponto? Porque na cabeça das pessoas, o judiciário está aparelhado. Até um certo ponto, as pessoas acham que o judiciário está aparelhado. Ele poderia ser... Se ele fosse imperador ou um rei, todo mundo ia concordar. Agora, se ele vira presidente, sabendo que precisa de um partido para sair candidato, ele não teria nem aprovação de 10%. Ele iria se sujar. Veja bem, o Sérgio Moro para presidente vai sair aonde? Pelo PSDB? Quem iria votar no Sérgio Moro saindo pelo PSDB? Quem iria votar no Sérgio Moro saindo pelo PT? Quem ia votar no Sérgio Moro saindo pelo PMDB, pelo PSOL, pelo Rede, pelo PL e tantos outros partidos, pelos republicanos, democratas? Você iria acabar com a moral, que a moral do Sérgio Moro é a legitimidade do povo. Entende isso? Então, acho que o Sérgio Moro seria um bom fiscalizador. Não numa república, Gelson. Não numa república.
Ele seria um fiscalizador se ele fosse imperador, rei. Mas o Sérgio Moro não é preparado para isso. Ele não foi. Ele não estudou para isso. O que o Sérgio Moro é? O Sérgio Moro é um juiz. Isso é a função do Sérgio Moro. Então, nós vamos aqui usar o quadro interativo, que nós vamos falar de legitimidade. Nós vamos dar exemplos. É muito bom a gente fazer as aulas interativas, porque você consegue entender tudo isso que nós estamos falando graficamente. Então, vamos virar aqui e vamos para a aula interativa. Então, vamos lá. Vamos ver, parar aqui. Para aí, câmerazinha. Então, vamos falar de legitimidade. Deixa eu ver aqui. Então, deixa eu ver assim que marquei. Legitimidade. Vamos falar de legitimidade, vamos tentar abordar legitimidade. O que é a legitimidade? É a reserva moral. Reserva moral. O que dá a reserva moral para você poder julgar alguma coisa? A imparcialidade. Ok? A imparcialidade, quanto mais imparcial você é, mais você tem reserva moral, mais você tem legitimidade. Então, podemos citar aí o Sérgio Moro. Sérgio Moro. O Sérgio Moro, ele tem imparcialidade? Por enquanto ele tem. Por enquanto ele tem. Por quê? Porque ele é imparcial. A imparcialidade do Sérgio Moro, e o que dá para ele a legitimidade? Constituição. Ok? Então, a Constituição, o cumprimento das leis, dá ao Sérgio Moro a imparcialidade, porque ele está defendendo o quê? A população como juiz, a lei, a Constituição. Então, ele tem a lei, a Constituição como um guardião da Constituição, que são as leis do Código Penal, né? Código Penal. Código Penal. Eu não sei nem se está código. Então, Código Penal. Deixa eu... Às vezes a gente fica com a cabeça meio assim e na hora de acentuar, o código tem, né? Acento, mas deixa esse acento mesmo. Então, as leis, a Constituição, através da Constituição foi formado o Código Penal, que o Sérgio Moro segue, que é imparcial, então ele pode julgar. Então, ele tem reserva moral. Ele tem reserva moral e ele tem legitimidade. Certo? Então,
Vamos pegar outro exemplo. De novo. Legitimidade. Certo? Então, legitimidade, reserva moral, imparcialidade. Certo? Imparcialidade. Então, você tem a legitimidade, que é a reserva moral, e ela vem da imparcialidade. Então, vamos pegar aí, o pessoal falou que o Lula, por exemplo, o esquerdista, diz que o Lula seria o quê? O fiscal do povo? Então, Lula, vamos pegar Lula, podemos pegar qualquer um, agora vamos falar do Lula. Só que eu vou falar do Lula de uma forma diferente. Eu não vou falar o Lula como homem. Eu vou falar do Lula que ele defende o quê? O partido. Barra ideologia. Ok? Esse é o Lula. Ele tem legitimidade em relação ao povo? Não tem. Por que não tem? Porque ele é parte de alguma coisa. E faz parte de alguma coisa, então ele é parcial. Ele tem imparcialidade? Não tem. Então ele não tem legitimidade. Certo? Então vamos mudar aqui. Temer. Ele tem um partido, ele tem uma ideologia que ele segue, ele é parte de alguma coisa, ele é parcial. Ele tem legitimidade? Não tem. O Temer não tem. Não tem. O Lula tem? Tem legitimidade? Não tem. Vamos pegar outra aí. Dória. Ele tem legitimidade? Não tem. Se ganhar o Dória, vai ganhar uma parte. Uma parte do povo vai ganhar. Ele é parcial, ele não representa o povo. Então a legitimidade é povo. 100%. Certo? Vou dar um exemplo para vocês. Na Espanha, quando o Felipe VI falou, a esquerda escutou o Felipe VI. Por que a esquerda escutou o Felipe VI? Porque ele tem legitimidade. Ele fala a voz do povo. O que os manifestantes querem? Que o rei lá da Espanha ele exerça a justiça para todo mundo. Eles querem, os manifestantes, que o rei reine para todos. Então, quem é que tem moral para falar com a esquerda e com a direita? O rei. Então, nós temos aqui o rei ou imperador. Certo? Vou citar um outro exemplo. O Chaves. Quando o Chaves chegou no parlamento
e falou que o primeiro-ministro da Espanha era fascista, fascismo é de esquerda. Chegou o rei Juan Carlos e falou para o Chaves, por que não te calas? Por que você não cala a boca? Qual foi o resultado? O Chaves calou a boca. Sabe por que o Chaves calou a boca? Não é porque ele é mais ou menos potente, porque ele não tem moral. Quem tem moral é o rei. E ele, Chaves, sabe que o rei da Espanha tem moral. Por que tem moral? Porque lá na Espanha tem esquerda e tem direita. Então Chaves não foi contra o rei, e quando chegou aqui, ele ficou quieto. Ele não teve, nem dentro do país dele, moral para falar mal do rei da Espanha, porque o rei da Espanha tem imparcialidade. Ele representa 100% da população. Essa é a diferença. Então, Dória, vamos pegar aí Ciro. Ciro. Ciro tem legitimidade? Não tem. Não tem, porque ele é de um partido, é de uma ideologia, ele faz parte de algo, ele é parcial, ele não é legítimo. Por que dá instabilidade num povo? Por que o Brasil está com a instabilidade econômica? Porque ele tem uma instabilidade política. Todo país que está em crise política tem crise econômica. E a monarquia, ela resolve a crise econômica rapidamente. Porque a palavra do rei já resolve. Ah, estamos numa imparcial, estamos num impasse. Nós estamos num impasse. Vamos perguntar para quem? Para o rei ou para o imperador. O rei imperador vai resolver o problema. Porque nós do partido e o primeiro-ministro não conseguiu resolver. Agora vamos pegar aí o presidente da República. Presidente, ele tem legitimidade? Ele representa 100% da população? Não! Ele não representa, porque ele faz parte de um partido, ele faz parte de uma ideologia, ele é uma parte de algo, ele é parcial. Quantas pessoas você quer colocar? Agora vamos botar o Sérgio Moro. Sérgio Moro tem moral? Tem o Moro, né? Moro, moral, né? Moro. O Sérgio Moro tem moral? Tem moral. O Sérgio Moro faz parte de um partido? Não. Ele faz parte de uma ideologia? Não. O que o Moro... Qual é a força do Moro? A Constituição. Barra Código Penal. Certo? Tá claro isso para vocês? Enquanto o Sérgio Moro for imparcial, ele tem legitimidade e o Lula engole. O Lula engole a seco a decisão do Moro, porque ele é um agente de imparcialidade. O que o Lula sempre está lutando no processo dele, que o Moro faça justiça, que ele não seja enjaulado, porque o Moro está seguindo um partido, uma ideologia ou parte de alguma coisa. Então, na medida que o Moro se tornar uma pessoa imparcial, pronto. Agora, vamos supor que o Moro, né? Moro presidente. Moro presidente.
Ah, Moro para presidente da República. Ele é imparcial? Ele tem legitimidade? Não tem. O Moro não tem. Por quê? Porque ele vai ter um partido, ele vai representar uma ideologia, ele vai ser a parte de algo, ele é parcial, parcialidade com base no partido e na ideologia. Então, eu vou até arrumar aqui reserva, que apagou. Então, reserva moral não tem mais, porque o Moro se vendeu ou resolveu se filiar a um partido. Se vendeu ideologicamente, não em termos de dinheiro, mas em termos, ele comprou uma ideia. Ele comprou a ideia do partido, da ideologia, e queria ser presidente da República. Ele tem legitimidade em relação à população? Não tem. Então, o Moro só serve para juiz. Entenda isso, que o Moro só serve para juiz. Quem que dá legitimidade para ele é o cargo dele. O policial tem legitimidade? Tem legitimidade, porque o que dá sustentação à polícia? O Código Penal, a Constituição dá o direito de ele ter a função dele, e ele tem 100% da aprovação popular, porque o policial é imparcial, ele cumpre a função de prender vagabundo. Então, o policial, sim, tem imparcial. Mas bote o policial para presidente da República, ele perde a legitimidade. Então, vocês têm que entender isso aqui. Se você, monarquista, por exemplo, você é Bolsonaro, ou você pode ser, por exemplo, o Batata Doce, o Batata lá, que é um das nossas colaboradoras, a Batata Doce. A Batata Doce ser candidata à eleição, ela vai ter partido, ela vai ter ideologia, ela vai fazer parte de uma coisa, vai ser parcial, ela não é legítima. O povo não representa o povo. O Bolsonaro concorrendo para presidente da República, ele vai ser de um partido político, ele vai ter ideologia, ele vai fazer parte de algo, ele vai ser parcial, ele não tem legitimidade. Então, o Bolsonaro e a Batata Doce, entende isso? Então, por que a monarquia funciona? Porque ela separa o chefe de governo, chefe de Estado, do chefe de governo. Chefe. Então, quem é o chefe de governo? O rei imperador. Certo? E o chefe de governo, primeiro-ministro. Certo? Certo? É isso. Essas duas coisas dão a função do presidente da República. Vamos falar aqui que o chefe de Estado é o rei imperador, ele é 100% a representante da população. O que nós temos aqui, desse lado? STF, STE, Supremo Tribunal Federal, Supremo Tribunal Eleitoral, o TSE, né?
Tribunal Superior Eleitoral, né? TSE. TSE é todos os órgãos. Pode ser todos os órgãos, todos. Agências, né? Agências controladoras. Quem são as agências controladoras? Anvisa, tudo aquilo que vocês acharem que é agência controladora tem que ser da chefia de Estado, Exército. Certo? Banco Central. Certo? Então, Banco Central, Exército, todos esses, vou até mostrar aqui, né? Olha lá, Banco Central. Então, todo desse lado aqui, o imperador é que decide o STF, o STE, o TSE, né? O TSE, Supremo Tribunal Eleitoral. Aqui nós temos aqui uma justiça isenta, aqui nós temos uma eleição isenta, certo? Aqui nós temos Código de Defesa do Consumidor sendo plenamente atendido, porque não tem política lá dentro. Exército, Banco Central. O que vai acontecer com o Brasil? Legitimidade, o povo vai respeitar. O povo vai respeitar. Alguém respeita o STF, STE, o TSE, né? Agências controladoras, o Exército e o Banco Central? Por que está perdendo respeito? Porque esse povo está sendo controlado pelo presidente da República, meu Deus do céu. Então, se o presidente da República está controlando isso, acabou a sociedade, acabou a imparcialidade, acabou, não consegue atender os anseios da população e nem cumprir a Constituição. Não cumpre a Constituição. E o chefe do governo é ministros, e o restante, cargos comissionados, etc, etc. Tudo que se refere a governo, né? Chefe de governo, governa. Primeiro-ministro, aqui é o parlamento. Então, o parlamento é o Congresso Nacional. Deputado, senador, aí vai prefeito, parará, deputado estadual, vereadores, porque aí esse cara aqui tem a moral de derrubar, né? Então, o que vai acontecer? Esse aqui vai derrubar. Sabe por que ele pode derrubar? Porque ele tem legitimidade, ele tem força moral. Ele tem legitimidade, força moral, ele é imparcial, ele é 100% da população, tem moral, ele derruba mesmo. Não tem boi. Derruba essa galera aqui toda e faz tudo de novo. E prende esse povo porque ele tem o Exército, ele tem as agências reguladoras, ele tem o STF, ele tem o sistema eleitoral tudo ao lado dele, e ele tem tudo para acabar com isso aqui. Não cumpriu o governo, fez uma má gestão, morre. Corrupção, é corrupto, já era. Elimina, né? Morre no sentido, né?
dissolve o parlamento, dissolve os ministros, dissolve o parlamento, dissolve o que for para ser dissolvido, que está ali do outro lado, dissolve Câmara Legislativa, dissolve governo, governador, dissolve prefeito, joga tudo aquele lado ali, e aqui, meu, é que é a coisa. Se aqui andar legal, continua. Se não andar legal, rua, vaza. Tá na hora de, procurar emprego, vai trabalhar, vai procurar vai procurar o que fazer. Porque aqui só fica gente competente, gente preparada e gente honesta. Esse lado fica com a honestidade. E esse lado aqui é que determina se esse aqui é honesto ou não é honesto. E quem é que determina se é honesto? A reação popular. Se a reação popular começar realmente a prejudicar o povo, a não trazer benefício para o povo, a não realmente governar com seriedade, vai todo mundo para a rua, meu amigo. E se roubou, vai ser preso. É isso. Entenderam agora como a gente fala as coisas de legitimidade?